Olá, eu sou Andréa Caselli. Bem-vindos ao Castelo, o nosso espaço de simbologia. Era uma vez, na Baviera, um homem que vivia em uma pequena aldeia e que foi à feira da cidade, mas voltou para casa já um pouco bêbado. Então, ele, quando estava em seu caminho, viu pequenas luzes ao redor dele a cintilarem em forma circular. 3 luzinhas pequenas em particular acompanharam-no pelo caminho. Então ele disse para elas: se vocês me ajudarem a chegar em casa sem cair ou sem tropeçar, eu lhes pago umas moedas. Então ele foi para casa sendo iluminado pelas 3 pequenas luzes e chegou lá são e salvo. No que ele deu as moedas para elas, ou seja, ele colocou as moedas no solo, no chão, em frente a elas e as despachou, mandou-as ir embora. Mas as luzes não foram. Entraram com ele em casa, no seu quarto, e seguiu-se assim por muito tempo, porque todas as vezes que o sol se punha, as luzes apareciam e começavam a acompanhá-lo por onde fosse. Então ele juntou bastante dinheiro e um belo dia conseguiu construir uma capela dentro da aldeia. E quando a capela ficou pronta, ele pagou uma chama eterna para ver se conseguia se livrar das luzes. E finalmente, quando a chama eterna foi acesa, as luzinhas sumiram e ele seguiu com a sua vida. Bom, esse é um conto folclórico bastante curto, aparentemente bastante simples. É um conto bávaro, é um conto, né, da Baviera, que foi coletado pelo folclorista Franz Schonwerth. Ele é um folclorista pouco conhecido, foi contemporâneo dos irmãos Grimm, e eu fiz uma das primeiras traduções dos contos dele, que foi publicada na revista Religare, que eu vou deixar aqui o link para vocês acessarem gratuitamente aqui na descrição do vídeo. Nessa publicação foram traduzidos por mim apenas 2 contos, mas tem outras publicações em que eu traduzo outros contos de Franz Schonwerth. E o que me encanta nesse pequeno conto folclórico é que o nome do conto é Jack a Lanterna, ou seja, é uma variação do conto Jack Lanterna, que oficialmente tem origem irlandesa, mas de acordo com os estudos folclóricos, a origem pode ser ainda muito mais antiga que a versão irlandesa. E eu gosto muito dessa versão da Baviera, porque ela não mostra o Jack Lanterna como uma abóbora. Ela se afasta um pouco do símbolo da abóbora para focar-se apenas na luz sobrenatural, na luz divina e na luz que salva e caminha na escuridão. E aqui nós vemos uma transição de crença entre uma crença popular, folclórica e aparentemente pagã, para uma crença cristã, pois ele foi salvo e acompanhado por pequenas luzinhas que têm algum significado no folclore local, para depois ser amparado por uma luz grande que nunca se apaga, né, que é a chama eterna, que nos séculos anteriores, principalmente do século XIX para trás, era muito comum se pagar uma chama eterna dentro da igreja, ou seja, uma pessoa com dinheiro disponível, ela pagava a igreja para manter uma chama que nunca se apagava, ou seja, todos os dias ela era reacesa pelos religiosos que cuidavam daquela igreja, daquela capela. Geralmente essa luz ela era acesa por comemoração a algo, por gratidão a Deus por algo, ou por algum evento marcante. Esse foi um conto que Schonwerth, ele coletou em meados do século XIX, e o conto mostra muito claramente como o folclore e a antiga cultura pagã estavam naquele momento em dicotomia e em constante negociação com as crenças cristãs, já bastante vigentes na época. Então, o fato do protagonista trocar as pequenas luzinhas pela luz da chama eterna foca muito bem nessa questão da religião local, da crença dos populares daquela região, e a valorização
que se dá a isso, porque para as luzinhas ajudarem, ele pagou apenas algumas moedas, mas para receber a ajuda da chama eterna, ele teve que pagar uma grande quantia, não só a quantia que gastou na construção da igreja, na construção da pequena igreja da aldeia, mas também a quantia que ele pagou constantemente para que a chama eterna pudesse ficar acesa. Ou seja, este conto, apesar de singelo e pequeno, ele aborda a questão da chama eterna, da salvação, a luz da salvação, o preço da salvação, não é? E também o preço de se acreditar em superstições ou em crenças folclóricas, porque o conto deixa implícito que foi muito fácil ser salvo pelas pequenas luzinhas, mas foi muito caro se livrar delas. Então, o conto também nos diz bastante sobre a crença da população da época em que o conto foi coletado, né? As superstições, os medos, o convívio com o natural e com o sobrenatural. Então, um pequeno conto como esse nos diz muito sobre como as pessoas vivem em determinada localidade, em determinado tempo, como elas interagem com o seu espaço, como elas são manipuladas e como elas sobrevivem a essas manipulações, como elas são direcionadas em determinados caminhos através de suas crenças. Então, vamos prestar mais atenção nos símbolos e nos enredos de cada narrativa que encontramos pelo nosso caminho. Então, além do link para este conto e a análise do conto que foi publicado na revista, aqui na descrição também está o link para o meu livro Contos de Fadas e Religião, que fala mais sobre a importância dos símbolos e das narrativas de forma mais completa e profunda. Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like, curte o vídeo e até a próxima história.